Olá, tudo bem? Eu sou Alan Costa e você está no AAA. E hoje quero compartilhar com você uma história de uma empresa que eu tenho certeza que você conhece e que pode nos ajudar a obter insights muito interessantes a respeito de empresas que em algum momento são inovadoras e acabam se perdendo pelo caminho. Como é que a gente pode assegurar que isso não aconteça? Eu acredito que a história da GoPro vai nos ajudar nesse processo. A GoPro é uma empresa criada por um cara chamado Nick Woodman, lá em 2002. Woodman era um surfista, gostava de esporte de ação e um belo dia ele imaginou o seguinte: puxa vida, que bacana seria se eu pudesse capturar imagens de mim mesmo surfando na minha prancha de surf para poder compartilhar com os meus amigos, com a minha família. E aí ele criou um mercado que efetivamente não existia. O mercado de câmeras de esporte de ação compactas, capazes de capturar imagens durante o processo de prática desses esportes, seja surf, seja motociclismo, bicicleta, esportes radicais de qualquer natureza. Até então só quem podia vivenciar aquilo era quem praticava o esporte. E com a criação das GoPros, as pessoas passaram a poder filmar a si mesmas fazendo esse tipo de esporte e a compartilhar essas imagens amplamente da maneira que melhor lhes entendessem. Isso fez com que a GoPro fosse um sucesso absolutamente estrondoso, porque o Nick Woodman foi capaz de criar uma espécie de automarketing. Isso significa dizer o seguinte: as pessoas capturavam as próprias imagens, compartilhavam, outras pessoas assistiam a essas imagens, achavam sensacional e passavam a querer também elas próprias gravar as próprias imagens para compartilhar. Quanto mais pessoas gravavam e compartilhavam, mais pessoas queriam fazer a mesma coisa, e isso acabou fazendo com que a GoPro tivesse um crescimento absolutamente fantástico. Até 2014, desde 2002, a empresa sempre teve crescimento muito grande e contínuo. E em 2014 foi feito o IPO, a abertura das ações da GoPro na Bolsa de Valores americana, num dos IPOs mais bem-sucedidos da história das empresas de tecnologia, fazendo inclusive com que Nick Woodman chegasse a ser comparado com o Steve Jobs naquela época. O grande problema é que depois do IPO, alguma coisa estranha começou a acontecer. Desde então, desde o fim de 2015 até 2017, a GoPro perdeu dinheiro, teve prejuízo em todos os trimestres. Em setembro de 2016, a empresa acredita que vai ser capaz de recuperar a boa trajetória. E ela lança dois produtos fundamentais para o futuro da GoPro. Primeiro, a GoPro Hero 5, a nova câmera de ação compacta, que agora pela primeira vez incorporava a possibilidade de ser à prova d'água sem a necessidade daqueles cases externos que até então eram utilizados para armazenar a câmera de maneira hermética, de modo que ela pudesse ser utilizada debaixo d'água. E o segundo produto, um drone chamado Karma, que supostamente revolucionaria a forma como as pessoas gravam as suas próprias imagens. Pouco tempo depois do lançamento, a GoPro 5, cuja principal atração era ser uma câmera à prova d'água, começa a apresentar vazamentos. E o drone Karma começa a despencar sozinho em pleno voo, trazendo o risco inclusive de machucar crianças, pessoas que estivessem passando no momento em que os drones despencavam. E aí vem a pergunta: o que será que aconteceu com a GoPro, que até o seu lançamento em Bolsa de Valores era um sucesso tão estrondoso e que pouco tempo depois se perdeu pelo caminho e começou a enfrentar problemas muito sérios que ameaçavam a própria sobrevivência da empresa? Primeira coisa que aconteceu foi o excesso de dinheiro pós-IPO. Com muito dinheiro, a empresa começou a ter muita pressão dos seus acionistas e do mercado para crescer de maneira ainda mais veloz. Ela passou a enfrentar uma pressão muito grande por expansão. E isso fez com que a empresa escolhesse tornar-se uma empresa de mídia, ao invés de apenas uma empresa de câmeras, que produzia câmeras fantásticas. Ela começou a querer ter iniciativas de criar um canal de streaming, de produzir os próprios conteúdos. Num dado momento ela chegou a ter 30 séries sendo produzidas ao mesmo tempo, imaginando que entrar no mercado de mídia seria algo interessante, porque empresas de mídia normalmente são avaliadas pelo mercado, por bolsa de valores, com múltiplos muito mais significativos do que empresas de tecnologia. A empresa também foi acometida de uma certa megalomania. Em julho de 2015, ela lançou no mercado uma câmera que era ainda mais compacta que aquelas que ela estava acostumada a comercializar, chamada GoPro Session, um quadradinho pequenininho com apenas um botão e sem nenhum visor, que foi criada para ser uma câmera de entrada na linha de produtos da GoPro, mas que, por ser um produto considerado tão fantástico pela empresa e por Woodman, o seu fundador e CEO à época, ela foi lançada no mercado
a $399, ao invés dos $199 que originalmente era o plano. E a razão para lançar uma câmera com muito menos funcionalidades que as câmeras topo de linha da GoPro por um preço que era o preço de uma câmera topo de linha da GoPro se baseava exclusivamente no fato de que eles acreditavam que a câmera fazia coisas tão fantásticas que bastava lançar no mercado e as pessoas a comprariam simplesmente pelo fato de ser uma GoPro. O próprio presidente da empresa, o Woodman, foi acometido por essa síndrome megalomaníaca. Ele comprou iate, ele comprou avião, ele comprou frotas de carros, tornando-se, num dado momento da história da empresa, o CEO, o presidente mais bem pago do mercado de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E a empresa, por sua vez, passou de 700 para 1.600 funcionários em apenas 18 meses, também fruto dessa pressão por expansão para uma empresa de mídia. Ou seja, muitos passos tomados ao mesmo tempo e que acabaram resultando em iniciativas que nunca chegaram a ser lançadas, como a ideia de transformar a GoPro numa empresa de mídia. Quando a gente olha para essa história da GoPro que eu contei até agora, é relativamente fácil interpretar aspectos dessa história que acabaram colocando a empresa numa trajetória que não foi das melhores. A primeira dessas coisas é a perda da essência da empresa, fruto de uma miopia dos seus gestores. Quando a gente olha a origem da história da GoPro, tudo estava em torno da ideia de que as pessoas iam pegar uma câmera e ir lá fora fazer alguma coisa. Gravar uma cena, gravar um filme, ou seja, as pessoas eram parte da ação. Quando a GoPro se transformou numa empresa de mídia, ela passou a dizer às pessoas o contrário. Ela passou a querer convencer os seus usuários de que ela, GoPro, criaria as imagens para que o consumidor assistisse de uma maneira passiva. Olhando hoje por uma perspectiva de quem analisa a história que já aconteceu, é fácil perceber que isso não podia funcionar. A perda da essência foi um grande problema. A segunda coisa que acabou colocando a GoPro nessa trajetória equivocada foi o fato de que elas negligenciaram o core da empresa, a essência da empresa, o negócio principal da empresa em torno do qual ela foi criada. E é fácil entender as evidências que mostram que isso efetivamente aconteceu. Quando ela se transformou numa empresa de mídia, ela acabou negligenciando, deixando de lado todos os seus controles de qualidade e todo o seu foco no desenvolvimento de produtos que eram grandiosos. Ela se tornou quem se tornou porque fazia produtos fantásticos. Ao deixar de colocar atenção nesses mesmos produtos, ela lança uma câmera à prova d'água que tem vazamento, ela lança um drone que cai, que despenca no meio do voo, e a razão pela qual essas coisas aconteceram hoje já foram identificadas. A GoPro Hero 5, que apresentava o vazamento, ela apresentava esse problema porque a parede que embalava a máquina era muito pequena, ela tinha apenas 0,2 milímetros de espessura e isso seria facilmente identificável com testes feitos de maneira rigorosa. Da mesma forma que o que causava o problema no drone era uma tampa plástica no compartimento de bateria que acabava se deslocando durante o voo e dava mau contato na bateria. Outro problema facilmente identificável, caso o foco da empresa tivesse permanecido em criar produtos fantásticos. Em terceiro lugar, a GoPro esqueceu a sua origem. Tudo na GoPro original, uma vez que ela era uma empresa de produtos, girava em torno do produto em si. Marketing, vendas, engenharia, design, tudo funcionando de maneira harmônica e integrada para criar produtos fantásticos. Quando ela começou a dar tiro para todo lado, querendo se tornar uma empresa de mídia, querendo diversificar demais o seu portfólio, isso fez com que a empresa ganhasse em tamanho, se tornasse uma empresa inchada, com muita gente cuidando de muita coisa ao mesmo tempo e com praticamente nenhum foco. Hoje, para tentar reencontrar o caminho do sucesso, a GoPro fez algumas medidas muito importantes. Ela demitiu praticamente um quarto da empresa, um quarto dos colaboradores foram desligados. Ela absolutamente extinguiu as iniciativas de mídia na qual ela estava envolvida e, pela primeira vez em muito tempo, ela volta a estabelecer foco no produto. Como resultado, ela acaba de lançar uma série de câmeras com funcionalidades realmente inovadoras para as pessoas que querem voltar a produzir os seus filmes de ação, fazendo com que ela possa, quem sabe, eventualmente voltar a ser reconhecida por produzir produtos grandiosos. Se isso vai funcionar, só o tempo vai dizer. Mas a gente pode tirar algumas lições bastante importantes a partir dessa história toda. A primeira dessas lições é que o fato de você ser muito bom numa coisa não o torna necessariamente bom em absolutamente tudo. A GoPro era uma empresa excepcional no desenvolvimento de produtos. Quando ela tentou diversificar isso em segmentos, percorrendo caminhos que ela não necessariamente conhecia, ela acabou se perdendo pelo caminho. A segunda lição aprendida diz que quanto mais simples, melhor.
Até o momento em que a GoPro manteve uma estrutura enxuta do ponto de vista da organização dela própria como empresa, com marketing, desenvolvimento de produtos, vendas e etc., tudo girando de forma harmônica em torno do produto, com uma estrutura enxuta, tudo funcionou muito bem. Quando ela começou a inchar a sua estrutura, fruto das decisões e das escolhas que fez de diversificar demais seu portfólio de produto, isso fez com que as decisões passassem a ser tomadas de uma maneira extremamente lenta, que, por exemplo, levou ao problema no lançamento da GoPro Hero 5 e do drone, que acabou caindo no meio do voo por problemas de controle de qualidade. A terceira lição aprendida trata da necessidade de se avaliar o melhor caminho quando a gente está pensando em fazer uma empresa crescer. Será que é melhor buscar diversificação ou será que é melhor fortalecer a empresa naquilo que ela já é efetivamente boa? No caso da GoPro, a escolha foi diversificar, mas nem sempre esse é o melhor caminho. A grande consequência dessa escolha da GoPro foi que o fantasma que habitava a empresa nos seus primórdios, que era o receio de que outras empresas de tecnologia pudessem construir câmeras tão boas e eventualmente mais baratas do que a GoPro, efetivamente se concretizou. Enquanto a GoPro escolhia dedicar tempo a iniciativas de produção de mídia, ao invés de continuar evoluindo o seu produto e mantendo-o à frente da concorrência, a concorrência efetivamente alcançou-a e conseguiu colocar no mercado câmeras quase tão boas quanto uma GoPro e por valores muito inferiores. E a quarta lição aprendida a partir de toda essa história é que a liderança tem que tomar muito cuidado quando falar do futuro. O próprio CEO, o próprio Woodman, reconhece que a sua própria confusão a respeito de que caminho seguir fez com que ele consolidasse dentro da empresa, com todos os colaboradores, uma visão que era um tanto quanto confusa. Nesse momento, as pessoas não sabiam mais quais eram as suas prioridades e acabaram não fazendo aquilo que precisava ser feito da maneira que precisava ser feita para continuar mantendo a GoPro no topo quando nós falamos em empresas que produzem câmeras de ação e produtos fantásticos e ela acabasse se desviando do caminho do sucesso. Um grande abraço e até a próxima!